uma história bonita e grande por trás, antes de começar, né? Por começo, né? Eu trabalhava na prefeitura de Cubatão, conheci essa pessoa maravilhosa, esposa querida, só que ela não... Acho que alguém tá devendo, hein? Não. Porque, assim, a história foi bem assim. Então, já fui casado, separei, aquela coisa toda, e conheci a Andréia naquelas atividades de que as crianças iam do interior para a praia. Conhecer aquela coisa toda. Então, eu era monitor, né? E ela foi de Ouro Verde para Cubatão para a gente fazer as atividades. Onde fica Cubatão? Cubatão, Baixada Santista. Tá. Desceu a serra, 800 quilômetros. Cada um na ponta do estado. Foi. Assim. Jesus amado, era E pra aí encontrar, foi coisa, a gente fala assim, que a gente brinca muito, mas coisas de Deus. As coisas que ele colocaram pra gente, do nosso relacionamento, de casamento, tudo, sempre é Deus ali agindo no comando, tá? Que fazendo assim, é assim e vai ser assim, e tamo aí, né? Mas vai lá, ajuda aí. Aí você levou os alunos de Ouro Verde? Levei. Então você dava aula? Né? E aí eu levei as crianças até Cubatão. Então você ficou viúva bem cedo? Com 2 meses de casado. Bem cedo. Bem cedo. 2 meses de casado. E aí eu conheci ele. Lá no interior, na praia. E aí eu me apaixonei por ela. E eu não gostei dele. Mas hoje ela me ama. Não posso fazer nada, né? Mas amor é assim, né? Você vai... Foi desse jeito. No começo não bateu. Lógico que não bateu. Viajaram 14 horas de viagem. Já chegou estressada lá? Estressada, atrasados. Um monte A gente de tinha criança. atividades que a gente programava na semana que eles ficavam. Então era assim, Cubatão não tem praia. Mas Cubatão conseguia levar para praias boas. Entendi. Legal. E aí a gente faz as atividades, era parte de... sabe a Serra do Mar? Sim. Não tem lá aquela... Tem. uns monumentos? Lá antes não podia visitar, hoje já pode. E aí a gente levava as pessoas, as crianças, os monitores, para conhecer aquela estrada de Serra do Mar. Descia também. Então, aí eu fui me apaixonando. A primeira vez que eu vi foi o seguinte, uma moça... como eu estava como monitor, a gente estava esperando todo mundo chegar, porque todo mundo ia para um lugar só. Então, eles chegaram atrasados. Aí uma pessoa pegou um telefone, porque estava começando o briefing, né, de como que funciona, que era tipo o regime quartel. Entendi. Porque eram Muita 300 gente. crianças. Nossa Senhora. 300 crianças. E os monitores das cidades e da nossa equipe. Foi, e aí eu me apaixonei por ela. Primeira vez que eu vi ela, uma moça descendo do ônibus, eu estava dentro da escola e ela saiu. Quando ela parou, eu falei assim, né, não acredito. Tinha acabado de separar. Fazia acho que uns 15 dias, 20 dias. Era muito recente. E aí nessa história toda, me apaixonei por ela. E eu falei assim, eu quero conhecer você, né? Na semana que teve, né? Porque vocês ficaram uma semana lá. Uma semana. E aí eu falei pra ela, eu vou nesse tal de Ouro Verde. Que eu não sabia. Logo ali, se deu mal. A hora que ele procurou no Google, Aí ele entendeu por que eu tava no telefone, né? Foi. Mas aí, nessa história toda, a gente, né? Eu falei, eu vou. Aí, deu uns 5 minutos, liguei pro meu chefe, né? Porque eu trabalhava na prefeitura, que eu era inspetor de segurança patrimonial. E aí, nessa história toda, eu falei que eu ia até lá. Aí eu falei, como é que eu faço pra chegar até lá? Depois de quanto tempo Reta a sem se vida ver? inteira. Depois que a gente Já se conheceu, tinha... uns 2 meses, não era? Entendi. Vocês só ficavam conversando, então. Um mês, Sim, só. Só de... Foi internet, né? Aí a gente começou a namorar, Aí eu... né? Aí Falei, foi eu um vou. ano de namoro. À distância. Aí decidimos como que é? Juntar as trouxas. Juntar os paninhos. paninhos. Escova de dente. Desculpa o termo da palavra, meus paninhos de bunda e vamos... Aí a mãe do Fernando, nesse meio de tempo, veio a falecer. Aí a gente não teve alternativa. Ou ficar Porque em a Ouro gente, Verde quando eu ou vim ir embora para Cubatão. Eu era funcionária pública em Ouro Verde
e ele em Cubatão. Eu falei, é mais fácil eu ir do que você vir, né? Entendi. Porque você conseguia transferência, você fala. Sim, eu fiquei Entendi. 2 anos transferida pra lá, de Ouro Verde, cedida pra Cubatão. Mas nesse meio de tempo, a princípio eu fui pro hospital, porque eu pedi licença sem vencimento e trabalhei no hospital. Da educação, caí pra área da saúde, tudo a ver, né? Tudo a ver. Que mudança. Radical. Mas eu falo que tudo tem o dedo de Deus, porque eu tinha que estar naquele hospital. No hospital, lá na cidade dele. Na cidade de Entendi. Cubatão. Trabalhei 1 ano no hospital, daí depois de 1 ano consegui a transferência pra lá como funcionário. Falei, vou pegar, porque daí eu consigo mais 2 anos pela frente, né? Sim. Consigo segurar o concurso público, tudo. E aí saí do hospital, fui pra prefeitura, fiquei 2 anos na prefeitura, aí teve uma mudança no quadro administrativo. Eu tava num cargo de CO, né? E aí teve um corte nos cargos. E aí a prefeita me chamou e falou, André, eu não tenho como segurar. Eu falei, não tem problema. Eu falei, me retorna de volta pro hospital. Aí eu fiquei um tempo ainda em casa, né? Daí ela falou, não, tudo bem, eu te retorno pro hospital. Aí me retornou pro hospital. Eu vim pra Ouro Verde, pedi exoneração, porque eu falei, é aqui mesmo que a gente vai ficar. A gente decidiu ficar em Cubatão. Só que assim, minha família toda é daqui. Então Entendi. só eu lá, entendeu? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E a minha vontade de vir embora era muito grande, né? E nesse meio de tempo, a gente já sabia que o Fernando não podia ter filhos, e a gente sempre teve no coração de adotar, pelo fato dele ser adotado, né? Então, a gente chegou em Cubatão, a primeira coisa que a gente fez foi procurar o fórum, né? Porque a gente já tinha procurado o fórum aqui em Dracena antes de mudar. Da minha sogra falecer, tudo. E aí, até a assistente social daqui orientou a gente, falou assim, olha, primeiro vocês definem aonde vocês vão ficar, e depois vocês entram com o processo, porque se você entrar com o processo aqui de adoção, não tem como transferir, tem que terminar aqui para depois, quando cai naquela... Porque você faz são entrevistas, o oficial de justiça vem na sua casa, Você te faz um intima, curso. Tem você toda uma faz burocracia por trás, uma né? papelada que você preenche. Entendi. É assim, eu falo que é uma papelada até que meia que... Exagerada, né? Eu acho. Tanta porque, gente precisando assim, e exatamente. você não, tem gente que Quando desanima só na papelada só. Quando você... Quando nós Como que eu começamos a fazer o processo, Quando a você primeira quer ter um filho, você não sabe se você vai gerar ele, se ele vai vir perfeito, se ele não vai vir perfeito. E o questionário que dá pra você responder, eu acho que é muito pesado. Entendeu? Porque ali você tem que Te escolher desanima ali. cor de olho, cor de cabelo. Então você tem que colocar as características do seu filho ali naquele papel, entendeu? Caramba. É naquele papel que você tem que colocar. Dá pra assinar tudo? Tanto faz. Tudo, porque daí eles vão fazer a busca ativa da criança de acordo com o que você colocou. Entendeu? Se você quer criança só branca, se você quer crianças parda, né? Então... Em questão de idade também, eles Sim, de 0, se você quiser maior. Tinha uma DR entre a gente. Ele queria maior, eu falei, não, porque assim, já que eu não, né? Eu quero ter desde pequeno. Independente. Curtir todas as fases, né? A gente não teve preferência de nada, né, Fernando? Não. De nada. A única coisa que a gente queria que a criança ela fosse perfeita. Não desmerecendo as crianças com comorbidade, né? De, às vezes, por exemplo, que nem... Não era nem perfeita, é com saúde. Com saúde. É com saúde, não é nem perfeita, porque a gente não sabe. E aí começamos a fazer, a gente tinha um curso para fazer, né? Fica 1 ano, né? Depois de 1 ano, ia começar ainda... O curso. Não, o curso a gente fez. O curso é a primeira coisa que você faz. E é o curso pra quê? É um curso... habilitado à adoção. Se você está habilitado à adoção ali, eles fazem uma investigação da sua vida. Então esse curso é para eles avaliarem vocês. Sim. Entendi. Então, aí se você tiver habilitado, você prossegue com a documentação. E de quanto tempo esse curso? Não é rapidinho, né? Foi uma semana foi uma esse semana curso, e pouco, né? Preparatório, só que todos os dias. Como é que fala? A vagância dela, desse curso, era cada ano. Então, se a gente não fosse de novo, porque aí eles começavam a chamar. Então né? todo ano vocês tinham que ir no curso. Tinha que ir, como é que chamava? Intimação?
Oficial de por justiça intimação. intimado. Caramba. Você entendi. comparecer Várias no dia vezes. tal. E nessa história toda, a gente não sabia quem era o que E ia isso ser. se passou, na realidade, 5 5 anos. E 5 vocês anos pra- Na lá espera na sua de um cidade. filho. Isso. Isso a gente já Caramba. estava em Cubatão, demos entrada num processo lá, né? E se passaram 5 anos. E Cara, como que que demora. fica a ansiedade? Porque assim, não Olha, é dar você- uma entrada no papel e esquecer. É porque É toda eles vez já que- falam, né? Sua gestação não é uma gestação de 9 meses. Ela pode ser que seja rápido, pode ser que seja demorado, Caramba. entendeu? Você nunca sabe o tempo certo. Então é assim, você fica ansiosa porque você fala, meu Deus, será que agora... Cada intimação que vinha em casa, A gente eu falava, achava será que que é a era uma criança? criança. Será que... Então eu trabalhava no hospital, eu Recebia uma lembro... carta e ficava... Ficava Não, ansioso, porque eu falava, era o criança. oficial E de chegava lá, justiça, não por era. intimação Era mesmo, pra entendeu? atualizar o cadastro. Nossa, Aquilo te jogava um balde, de água fria. Eu falo, de não A é gente nem com pegava, água a gente fria, pegava com na pedra mão, de gelo vamos mesmo. embora. E Mas aí, nunca perdendo A fé. a fé. chegando já nos últimos anos, né? Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu já tô cansada. Eu falei, eu acho que eu não sei se eu quero mais, porque é muito demorado, com tanta criança que tem aí, né? Por que demora-se tanto, né? Sim, tanta gente querendo Mas eu adotar, falo- tanta criança precisando ser adotada, Sim. toda essa burocracia. É que Deus estava ainda preparando a Sim, criança fazendo correta a para coisa certinha. colocar nas nossas mãos, né?